Salve, salve, fã da velocidade ligado conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Fim de semana de Grande Prêmio do Azerbaijão, com sprint, uma prova meio xoxa, meio morna. Tivemos emoções na Fórmula Indy, muitas coisas pra gente discutir aqui no nosso programa, então seja bem-vindo, vamos acelerar com mais um Pelas Pistas. Eu sou o Thiago Alves, estou aqui com uma mesa hoje diferente. Quem nos acompanha no YouTube pode ver algumas miniaturas, falaremos dela. E estou aqui também com a nossa dupla de pilotos, Nelsinho Piquet, Christian Fittipaldi. Bom Pessoal, dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você com essa camiseta aqui, Cris? Você viu? Viu? Eu tô chique, hein? Fala Foi a só verdade. o Tony dar aquela provocada, né? Ele que já veio mais arrumadinho hoje. Eu escutei, né? Tem quantos A anos? voz da experiência, a voz do Tony. Essa camisa tem quantos anos? Não, fala sério, fala a verdade. Tá bom as camisas. Não, eu sei que tá boa, né? Mas ela tem o quê? Uns 15? O pior de tudo acho que é uns 15, mais ou menos. É quem não tá vendo aqui, ela tem um buraco aqui atrás. Não um buraco, mas é uma entrada de ar ventilação, aqui. exatamente, uma entrada de O ar. americano tem isso, né? Tem Ele isso. tem que ter a abertura, ventilação, tudo quanto é lugar, assim, né? Nossa, precisa ver essa. Vira aí, Cris. Deixa eu ver dá uma- aqui. Aqui, ó, de Olha isso. lado. Caraca, é Viu? verdade, ó. É. Na verdade, as camisas é pra usar fora, né? Não é pra usar dentro de um recinto É aquela fechado. tipo de pesca, essas coisas ou não? Mais ou menos isso. Ele deve ter comprado na... Qual que é o nome daquela loja? É o... A Bass Bass Pro. Pro. Bass Pro Shops, né? Bacana que a gente sabe um monte de patrocinador por causa de carro, né? Os caras patrocinam os carros na NASCAR lá. Você quase acertou tudo. Parabéns. né? É isso, aqueles recadinhos de sempre, se inscreva no nosso canal, já passamos de 25 mil inscritos no YouTube, estamos em todas as plataformas de áudio, você também pode ir lá dar aquela classificação 5 estrelas, e também estamos no Instagram, no @pelaspistas360, @pelaspistas360, e quem já viu pelo YouTube aqui, estamos vendo umas miniaturas, meninos, do S. Gauer _ F1 Paper, que ele faz miniaturas de papel aqui, fez miniaturas dos seus Minardes e dos Renaults aqui do Nelsinho, o capacete do Nelson, hein? Não, isso daí é o mais impressionante de tudo. Aqui, ó, Samuel, muito obrigado pela cartinha, ó. Bacana, hein? Então, muito bacana. E pega aí o carrinho. Vou pegar essa aqui. Esse é o Minardi 93. É, esse é o meu segundo Tá. Fórmula 1. Olha isso daqui que impressionante, pessoal. Pessoal do YouTube que tá acompanhando a Mais pra gente, cá aqui, ó. tá? Isso daqui é feito de papel. Impressionante. É, tem, Parabéns, Samuel. tem os capacetinhos aqui também, então... Deixa eu deixar o Instagram Aqui, ó. dele mais uma vez. Esse é o seu Minardão, igual o do macacão aqui, né? Esse daqui é qual, Júnior? Primeiro ou segundo? É o primeiro. Vira pra então. câmera aqui, Nelsinho. É. Tá enquadrando? Boa. Sensacional aqui. Parabéns ao S. Gauer _ F1 Paper. Tá aqui as miniaturas do Nelsinho e do Christian Fittipaldi. Tudo Aqui, de ó, papel. e mais o capacete do Tiger. Esse daqui é o primeiro dele, o primeiro de Fórmula 1 dele. Bem legal. Que legal, hein? Que bacana aqui. Os destaques desses itens do Pela Pista aqui. Você pode ver, então, o S. Gauer _ F1 Paper. Valeu demais aqui, pessoal. Já pode deixar o like no vídeo também aqui, porque essas miniaturas merecem bastante. E é só algumas das primeiras novidades que vão vindo aí nas próximas semanas do Pelas Pistas. Christian já viu spoilers ali, olha que safadinho. Acho que vai ter uma novidade grande na semana mais importante do ano, né? Que Boa. é Mônaco e Indianápolis. Indianápolis. Então naquela terça-feira já vai ter uma novidade grande. Olha aí, hein? Então. Muitas coisas que vocês pedem, inclusive, dos nossos programas. Bora falar, pessoal. Fim de semana, Fórmula 1, tivemos Grande Prêmio do Azerbaijão. Começando... Vocês querem começar com o assunto mais quentezinho ou com a corrida que foi mais muxoxa ali? O que Bom, vocês a gente acham? vai começar no sprint, né? Quer começar para sprint? Então começar pelo assunto interessa. Então tá bom. Fim de manda semana pau. de sprint. Tivemos, logo na largada da sprint, um enrosco de Max Verstappen com o George Russell, que o campeão perdeu as estribeiras, Nelsinho. O Max Verstappen, que é isso? Que coisa absurda. Como que vocês viram esse incidente na prova? Max tem essa... Ele tem essa característica, né? De ser um pouquinho... eu acho que ele talvez seja o único... Vamos chamar de defeito ainda. Ele não consegue medir muitas palavras quando ele tá um pouco nervoso, né? Ele é um pouco fominha, que a gente sabe, né? As coisas têm que ir do jeito Mas dele. até aí todo campeão é. A gente já conversou sobre isso em outros episódios. Mas... Sim, mas se você comparar ele com o Hamilton, por exemplo,
tudo bem, o Hamilton reclama quando o carro não tá bom, isso aqui, ele quer o carro vencendo todas. Só que ele não fica tão nervoso quando as coisas não dão certo, né? Sei lá, olhando o passado dele aí, eu não lembro dele ficar tão nervoso, tão bravo, ou quando alguma coisa acontece do tipo. Ele fica meio naquele tom meio calmo dele, assim, falando, não, ele fez sacanagem, isso aqui. Diferente do Max. Tom meio britânico, né? Não tá nem pra lá, nem pra cá. E o Max mais explosivo. E o Max mais explosivo e tal. Eu acho que foi um incidente de corrida ali, né? Eu acho que o George não tá ali com um carro que não é o mais rápido, então quando tem a oportunidade de tentar se enfiar, ele vai tentar se enfiar, entendeu? Então não é toque de corrida. Isso pra mim foi um incidente de corrida. Eu achei que foi um incidente de corrida, se bem que o George, eu acho que forçou um pouquinho demais. A hora que ele forçou, claramente ele estava atrás do Max, ele não estava lado a lado, o carro escapou um pouquinho de frente e ele deu uma panca relativamente grande no sidepod do Max. Tanto que quando terminou a corrida, foram filmar a lateral do carro e tinha um buraco que dava para enfiar uma mão lá dentro. Lembrar que esses carros são muito frágeis, né? Esse carro tudo bem, muito frágeis, mas muito sensível ao mesmo tempo, sim, né? Então, sim. você enfiando aquela mão lá do lado, ele com certeza perdeu um monte de downforce, imagino. Mas também concordo com você. Eu acho que talvez o Max não mediu as palavras dele logo depois da corrida, ele deveria ter tirado o pé um pouquinho. Incidente de corrida, eu diria que incidente de corrida sendo um pouco tendencioso ao Russell. Mas se o Russell tivesse disputando um campeonato, alguma coisa, ele não teria forçado daquele jeito. Ele não tem meio que... Não é que ele não tem nada a perder, mas ele tá numa situação que a equipe não é mais rápida, é a segunda, terceira força ali. Então, quando sobra um buraco, ele vai tentar, entendeu? Eu acho que todo mundo ali na mesma situação dele, eu não tô dizendo que todo mundo jogaria o carro pra cima, mas você tem a oportunidade, você força mesmo. Já o Max, não, ele tá liderando o campeonato, ele só tem que terminar as corridas pra ganhar um campeonato esse ano. Tudo bem que a gente vai conversar sobre isso depois, mas o Pérez tá dando calor, mas eu acho que isso não, mesmo assim, tá na mão do Max, não tem como perder isso aí. Agora, sabe uma coisa que eu achei que melhorou bastante? Inclusive, a gente tinha comentado isso no programa com o Tony. Esse formato novo da classificação sprint, feature race, eu gostei bastante. Você gostou? Eu meio que mudei de opinião em relação à corrida sprint. Eu acho que agora é muito mais viável, muito mais factível fazer a sprint e ter a corrida principal. Gostei. Uma coisa que os pilotos reclamaram muito, os pilotos das equipes, foi um pouco de cansaço de pressão, porque são duas classificações, são duas corridas. Mas uma coisa também... mas o piloto é pago pra isso, né? Sim, concordo. Tô só falando o que os caras falaram. Mas uma coisa eu achei melhor, realmente. Apesar de talvez a sprint não ter sido uma corrida emocionante, aliás, o fim de semana não foi dos mais emocionantes, mas eu acho que pro fã em casa é melhor assistir uma corrida, mesmo que seja uma corrida morna, do que um treino livre. Com certeza. Né? Então, acho que o entretenimento funcionou bem. Também eu mudei minha opinião em relação a isso. Exatamente. Tá todo mundo engolindo a língua aqui. Todo mundo engolindo a língua. Inclusive você em casa pode também colocar os comentários aqui no nosso vídeo, nas nossas plataformas, sobre o que vocês acharam desse novo formato, que foi mais intenso. E eu acho até que por isso também, Christian, nós tivemos um treino livre só, em condições que é pista verde, tudo, e também trouxe uma imprevisibilidade. Então, Thiago, talvez se eu tivesse que fazer um comentário, se desse para fazer de repente 2 treinos livres, menos tempo. O treino livre é de quê? É de 45 ou uma hora? Uma hora. Então, acabou sendo 45 de tempo útil. Porque teve muita bandeira vermelha. Tudo bem, mas tentar fazer 2 treinos livres, sei lá, 45 e 45, e daí a classificação. Eu não sei se o pessoal lá da Fórmula 1 tem tempo suficiente com todas as outras categorias que correm no mesmo final de semana, mas eu acho que se desse para fazer esse formato seria melhor, porque às vezes começa o treino, você dá 2 voltas, você tem um problema no carro, daí você perde o treino inteiro parado no box, não foi porque você bateu, porque alguém bateu em você, não foi absolutamente nada disso. Quebra um sensor no carro, por exemplo, eles não conseguem trocar a tempo e daí você vai ter que ir direto para a classificação. Nesse caso, se tivesse 2 treinos, eu acho que seria mais justo, daria mais oportunidades em caso que você teve um problema mecânico muito grande no primeiro treino. Ainda só voltando aquele assunto Max Verstappen, quero saber
com você, Nelsinho. Você acha que agora, por ser o bicampeão, por ser o alvo das coisas, o pessoal vai uma dividida diferente em relação ao Max do que vai num outro piloto? Por exemplo, não, ir para uma ultrapassagem pro Alonso é uma coisa e hoje pro Max é outra? Não, eu acho que... Vamos pegar o caso do Russell ali. Se fosse o Pérez... Faria a mesma coisa. Mesma coisa, na minha opinião. Não ia mudar em nada. Talvez alguns pilotos podem pensar um pouco, por exemplo, o Max tem que tomar mais cuidado porque ele tá liderando o campeonato, ele não pode... Eu não tenho nada a perder, ele tem. Então, se eu botar numa dividida com ele, ele vai tirar o pé. Talvez alguns pensem assim, em disputa de corrida, né? Então, você pega o próprio Pérez, ou se começar a rolar alguma coisa entre os dois, ou qualquer piloto ali, eles sabem que o Max tem mais a perder do que eles. Então, isso dá um pouco de uma vantagem para os pilotos, se ele pensar dessa forma, entendeu? Eu lembrando um pouco das épocas que eu corria, que teve uma corrida de 1GP, que eu tava liderando o campeonato e minha disputa do campeonato era contra a França. E aí eu larguei na frente, foi na Austrália. E aí eles vinham botando muita pressão e ele deu uma arriscada, uma freada assim, e eu abri. Em vez de eu manter a porta fechada e os dois irem pra fora, não, eu tirei, ele conseguiu passar e aí ele foi embora, que ele tava bem mais rápido, e ele acabou ganhando corrida, eu fiquei em segundo, eu acho, não lembro. Mas é uma coisa que eu na hora eu não pensei, porque ele tava atrás do campeonato, atrás de mim, então se os dois saíssem, se eu tivesse fechado a porta e os dois encostassem, né, ia ser melhor pra mim do que ele ganhar a corrida. Então, acho que tem esse formato de pensar, né, tem um cara que tem muito mais a perder do que o outro, então tem alguns pilotos que vão usar isso mentalmente, beleza, ele não vai querer arriscar, porque se ele dividir comigo aqui a curva, ele vai sair perdendo porque ele que tá liderando o campeonato, né? O que você acha disso, Christian? Não, eu acho que sim. Eu acho que geralmente quem tá em primeiro no campeonato, ou a equipe, piloto, tem tudo a perder e nada a ganhar. Inclusive, quando você tá lá em cima, às vezes é bem mais difícil você se manter lá em cima do que quando você tá embaixo e você precisa se recuperar em relação às outras equipes. Por exemplo, você tem que acertar teu carro de uma maneira melhor para conseguir ter resultados melhores. Então, vir de baixo para cima, em alguns aspectos, é mais fácil do que se manter lá em cima. Só que a maioria das pessoas pensa o contrário, pensa diferente. Fala, não, fulano tá ganhando. Tudo bem, mas não pensa que o pessoal da Red Bull volta lá para Inglaterra depois que terminar e depois que terminou a prova e eles ficam de braço cruzado só limpando o carro e esperando a próxima corrida. Eles estão dia e noite trabalhando no carro para desenvolver o carro, para continuar lá em cima, para poder dar um carro pro Max e pro Pérez que possa oferecer uma certa vantagem em relação aos outros. Tá aí, esse foi o nosso resumo da Sprint Race, da prova preliminar no sábado, mas no domingo nós tivemos a corrida principal, de novo ali a Ferrari conseguindo pole position nas provas, muito legal ver a Ferrari de novo à frente com o Leclerc. Aliás, já tinha gente aposentando o Leclerc, né? Tava um Jean-Lézy Leclerc não sei o quê. Leclerc dá a resposta, crava mais uma pole position, tentou resistir o que pôde, foi terceiro lugar. Mas tivemos mais uma prova em circuito de rua, outra vitória do Sérgio Pérez. Eu tô começando a achar que... Eu não tava acreditando muito que, assim, igual aquele assunto que a gente falou alguns programas atrás, dele ter a confiança, se ele é tão bom em pista de rua... A pista normal pra ele tem que ser muito mais... Não muito, mas é mais fácil pra todo mundo. Então, se o cara consegue fazer aquilo constantemente andando de igual pra um pouco melhor do que o Max em pista de rua, pra mim, em pista normal, ele teria que ser a mesma coisa, entendeu? Então, o que me faz pensar nisso aí é que o Max não tem uma confiança em pista de rua. Porque a gente lembra disso até na época que o Ricciardo ainda tava na Red Bull. O Ricciardo chegou a ganhar a corrida. Sim. E o Max não. O Max teve um começo difícil em Mônaco, né? Nos primeiros 2-3 anos, eu acho. Então eu tenho uma ótima lição de casa pra você. Próxima vez que você falar com o Max é óbvio que tá comparando, vendo o dado do Pérez. Daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias, ótimo. Então, pergunta pro Max qual que é a diferença, por que o Pérez se aproxima dele. Eu vou esperar ele tomar umas 3 gin tônicas pra perguntar isso. Não, uma pergunta numa boa. Não, por quê?
Não, ele vê o dado do cara, pergunta pra ele por que ele achou... É melhor depois do gin tônica, acho que a resposta vem mais sincera. Se ele ganhar Miami, que é a outra pista de rua, se ele ganhar Miami, aí eu pergunto pra ele. Se ele ficar atrás do Pérez de novo em Miami, eu não sei se eu vou perguntar, não. Aí eu passo o telefone pra você pergunta. Eu só dei como sugestão, vai. Não, mas eu ia falar, pergunta pra ele aonde que ele acha que o Pérez não vou dizer mais forte que ele, mas por que o Pérez encosta nele em todos os circuitos de rua em relação aos circuitos permanentes. É lógico que 50% dos casos desses resultados foram um pouco de sorte que o Pérez teve, né? Tiveram algumas... Na Arábia Saudita o Max teve que vir lá de trás. Tudo bem, o Max deu um pouquinho de azar nessa corrida, mas... O que o Pérez fez esse final de semana... Não, ele andou muito. Ele andou... Não, andou muito e andou que nem gente grande. Exato. Não cometeu nenhum erro. O Max, grudado nele, ele até começou a abrir um pouquinho do Max. Andou, ele controlou a corrida inteira. E vale lembrar, assim, que a Red Bull cometeu um erro juvenil ali, a hora que teve o acidente do De Vries, que dava pra ver claramente que tava uma roda pra um lado, uma roda pro outro, e ia ser safety car. Yeah. E beleza, o Max reclamando, meus pneus estão indo, tipo, segura porque vai dar safety car. Então teve esse erro da Red Bull, mas vale lembrar que o Max, o Pérez tava abrindo asa já pra cima do Max, naquela disputa ali, quando eles despacharam o Leclerc, tava abrindo asa, já tava chegando, e depois quando inverteu a situação, ficou ali 1.4, 1.5, 1.4, 1.5, depois foi abrindo, ficou 4 segundos no final. Então o Pérez realmente, talvez se não fosse o safety car, ele teria passado. Sim, não, tô falando que teria diminuído a chance um pouco do Pérez. Eu não tô dizendo que ele não ia ganhar. Mas 50% das provas que o Pérez tenha ganhado em cima do Max foram um pouco de sorte, estratégia, isso, aquilo, entendeu? Lógico, eu não vou tirar mérito dele porque realmente me impressionou esse final de semana, porque a da Arábia Saudita, eu tive a impressão, o Max veio tirando muito do carro, e aí quando chegou em segundo... Talvez tinha menos pneu, ou já não conseguia chegar perto do Pérez. Agora essa prova ficou claramente que o Pérez realmente estava melhor. Então, assim, eu fico um pouco surpreendido, assim, até pelos anos de experiência, né? Até a gente fica achando, né? Um cara, sei lá, você pega um Ricciardo da vida. A gente não acha que ele nunca mais vai ser alguma coisa. Tudo bem, outra situação diferente, mas... O Pérez a gente nunca achou ele nada assim. Era um piloto bom, mas não era. E o que ele fez esse final de semana, ele se colocou ali no nível dos pilotos melhores ali da Fórmula 1 dos últimos 20 anos. Então, será que é o Max que ele perdeu um pouco a confiança em pista de rua? E aí, quando vai nas pistas normais, tradicionais, ele consegue tirar aquelas voltas e some. Então, eu não sei, pra mim me surpreendeu, assim. E não foi só na corrida, né? Porque se você acompanhar treino e classificação, tudo bem, teve uma classificação que o Max largou na frente do Pérez, daí teve a outra que foi o contrário. O Pérez classificou na frente do Max, mas o final de semana inteiro, se você for ver em Ultimate Lap Time, né? Tipo, a volta mais rápida, os dois estavam pau a pau. E geralmente, quando você vai para uma pista permanente, às vezes, o Max tá aqueles... Autódromos, né? Autódromos. Só para o pessoal entender, cabeção. Tá bom. Autódromo. Tá, desculpa aí, pessoal. Então, quando você vai para um autódromo, o Max tá sempre aqueles 2, 3 décimos na frente do Pérez. Às vezes até mais, mas a média é sempre 2, 3 décimos que ele tá na frente do Pérez. E é curioso isso, porque eu pensei que, né, alguns programas atrás aqui, eu falei que talvez tivéssemos um campeonato, né, e os meus sócios aqui estavam, né, parecendo os violinistas do Titanic, né, eu falando e os caras nem aí. Agora já... Não, eu acho que... Eu acho difícil ter um campeonato. Eu também acho. Com uma corrida, imagina. Com 2 corridas, possível. 4 corridas, eu acho muito difícil. Eu também acho que, por exemplo, no Grande Prêmio do Brasil, o Max vai estar aqui do nosso lado na mesa. Não sei se nessa mesa, spoiler, mas talvez tricampeão ou perto do título. Talvez. Aí, eu também acho. Manda uma bronca nele, vai, por favor. Não, desculpa. Tudo bem? Spoiler é spoiler. Então, vai que a gente troca a mesa. Mas eu acho que ele vai ser campeão também. Mas tá muito mais complicado do cenário de Red Bull, carro imbatível. Red Bull vai ganhar todas as provas.
Tá mais complicado. Não, a Red Bull vai ganhar a maioria das corridas daqui pra frente. Só o Pérez tá com a cabeça muito boa quando chega em pista de rua. E isso vem muito de confiança também. Uma vez, é a mesma coisa, quando eu comecei a andar de Fórmula E, que falaram, vai ser só pista de rua. Eu falei, pista de rua, uma coisa que eu sempre apanhei um pouco. Tive corridas boas, mas nunca ganhei umas corridas boas em pista de rua. E aí, quando me deu aquela, sei lá, quando me senti confiante que o carro era bom, que a equipe era boa, pronto, aí fui dali pra frente. É uma coisa de confiança. Então, não sei se o Pérez está com isso realmente. E o Max, sei lá, ele chega no final de semana já pensando que isso acontece com o piloto. Putz, será que o Pérez vai estar rápido? Ou ele vai estar rápido no final de semana? Eu tenho que igualar ele, eu tenho que estar melhor que ele. Quando ele já chega pensando assim, que é difícil pro Max, que é um cara muito, muito confiante, muito, entre aspas, não vou dizer arrogante, mas é um cara que tem muita confiança. Então, quando ele perde essa confiança toda dele, não sei, né? Parece que ele é 880, né? Nos finais de semana que ele tá ruim, realmente, que a gente viu alguns comparado com o Ricciardo em pista de rua, não adianta não andar bem. E quando ele tá com a bola toda, esquece, ninguém pega o cara, entendeu? É isso, seu Christian Fittipaldi. O Max reclama muito do equilíbrio do carro ali, dizendo que o carro não tava rolando do jeito que ele gosta ali nas pistas, mas ficou ali, primeiro o primeiro Pérez, segundo o Max, terceiro o Leclerc, que conseguiu sobreviver um fim de semana Você falou tudo, conseguiu sobreviver, né? Porque comparado com a Red Bull, ele não estava em absolutamente nenhum lugar na corrida. Ele acabou chegando o quê? 15 segundos? Por aí. Acho que foi, que chegou a estar quase 15, 20 segundos, eu nem lembro, mas o ritmo de corrida do Leclerc, principalmente depois que os pneus estavam um pouco mais gastos, era bem claro que estava mais lento do que as duas Red Bulls. O Alonso, de novo, fez uma corrida muito boa, muito, muito boa. Infelizmente ele não terminou no pódio, mas terminou em quarto, marcou outros pontinhos importantíssimos para Aston Martin. E falar o que dele? O Alonso é o Alonso. O Alonso tem uma visão de corrida muito interessante. Tanto que ele estava papeando com o pessoal da Aston Martin logo no começo da corrida, reclamando não. O Lance trouxe à tona, né, o fato, fala pro Alonso acelerar um pouco, ele tá me segurando agora no momento. E daí o Alonso falou, fala pro Lance, se ele quiser me passar, ele que passe e passe os outros concorrentes aqui na minha frente. E daí eu acho que, sei lá, umas 10, 15 voltas depois que fizeram a primeira parada, se eu não me engano, o Alonso mandou um rádio lá para Aston Martin falando para o Lance experimentar um balanço de freio diferente que eles tinham experimentado no treino. Ele falou, fala para o Lance andar com esse balanço de freio que provavelmente ele vai ter uma vantagenzinha. Não sei se ele acabou fazendo ou não. Eu sei que o Lance terminou o quê? Em oitavo, sétimo? Oitavo, mas sétimo. Mas porque depois que ele passou essa instrução, o Lance deu uma escorregada. Não, então... Ele deu mais passadinha ali. E depois ele bateu na parede do lado de dentro, na mesma tangência lá do Nick, ele também bateu, só que não fez nada no carro dele, ele foi até o final da corrida. Interessante isso, um Alonso paz e amor, hein? Quem diria, o Alonsinho mudando aquele seu jeito matador, agora... Pede pro cara fazer isso. Ele pode me passar. Enquanto o cara tá atrás, ele sempre vai ajudar. Mas eu achei... O dono da equipe, né? É o dono da equipe. É o dono da equipe, né? Mas foi engraçado, porque ele falou isso, né? O Lance falou assim, eu não vou passar o Alonso porque nós estamos jogando a mesma estratégia, que era pra passar as Mercedes. Aí depois o Alonso falou, se ele quiser me passar e pra ir pra cima, tá liberado, mas não passaram. Uma coisa que eu não entendi do ciclo de paradas de boxe foi na hora que eles chamaram o Hamilton pra parar, que a Mercedes chamou ele. Por que quando ele voltou pra pista, ele voltou atrás e... Porque teve o safety car. Não, mas ele voltou atrás de 4, 5 carros. Sim, ele voltou atrás, ficou preso no tráfego. Então. E aí deu... Então, eles não deveriam ter chamado ele. Mas aquela situação ninguém imaginava. Ele tava com desgaste de pneus, aí eles pararam. O Hamilton, acho que na volta 9. Então, mas ele não na volta 10. Tudo bem, mas eles não deveriam ter chamado ele na volta 9, porque na volta 9 não tinha safety car ainda. Não, mas não tinha nem acontecido acidente ainda. E não tinha nem acontecido. Só que eles estão vendo que se ele entrar na volta 9, ele ia voltar atrás daquele 5 sim, ele voltou atrás e ficou preso. Eu não consegui entender por que ele entrou no box
sabendo que ele ia voltar atrás daqueles 5 carros. Acho que eles tentaram fazer tipo aquele undercut lá, mas eles falam isso todo o grande prêmio, né? Undercut, overcut. Parece que tá mandando um foguete pra Lua e, porra, chamaram o cara e soltaram ele atrás de 5 carros. E isso eu não consigo entender, ainda mais vindo de uma Mercedes, né? Sim. E até depois na relargada lá, o Hamilton conseguiu fazer umas ultrapassagens rápidas ali, foi bem, mas perdeu tempo. Ok, mas se não tivesse o safety car, ele teria perdido tempo. Perdido as posições para os 2 Astons. Então. Os 2 Astons, sem dúvida alguma. E a chamada da Red Bull, hein? Coisinha estranha aquilo, hein? Não é... A Red Bull deu uma de Ferrari ali nesse fim de semana e... De ter chamado o Max... Você falou com o seu irmão, o Max, ou não? Não. Então. O De Vriesinho com as rodas espalhadas lá e... Não vai dar safety car, imagina, é só dar até, mas você vê que o negócio... eu achei que eles erraram, claramente eles erraram, eu não consegui entender por que não seguraram ele mais uma volta, 2 voltas, ok, tudo bem, ele tava perdendo, que ele tava reclamando dos pneus traseiros, mas espera mais 1, 2 voltas, até para ver se ia ter safety car, se não ia ter safety car, e acabaram chamando ele, tanto que quando terminou a corrida... A primeira coisa que ele falou, a primeira coisa que a Red Bull falou pra ele, eu falo, Max, desculpa que a gente te chamou no box na hora errada, a gente não deveria ter te chamado, mas aconteceu do jeito que aconteceu e, enfim, é uma temporada longa, ainda tem várias coisas pela frente, pelo menos marcamos bons pontos, enfim. A equipe sendo política com o Max e o Max sendo política com a equipe. É isso, fã da velocidade, um pouco mais ali. Uma coisa que chamou atenção também nessa prova foi que as 4 principais equipes terminaram as provas sem quebras, então terminaram ali as 2 Red Bulls, as 2 Ferraris, as 2 Mercedes, as 2 Aston Martin, sobraram pontos para 2 carros apenas. Então os melhores do resto, McLaren com Norris em 9º e o Tsunoda, que classificou em 8º. Tsunoda surpreendendo, hein? Eu não acho que nem que é o Tsunoda surpreendendo, eu acho que é o Nick que não está surpreendendo. Aliás, então, surpreendendo negativamente, né? Surpreendendo negativamente, então faz parecer que o Tsunoda tá andando pra caramba. Que, tá fazendo um ótimo trabalho, mas o De Vries até agora não tá na altura do Tsunoda. E bem diferente daquilo que eu acho que a gente tinha comentado no começo do ano, né? Com certeza a primeira temporada dele ainda tem muito que aprender. Pista de rua é difícil. Eu acho que a gente vai ter uma resposta 100% clara depois que ele for para as pistas da Europa, que ele já conhece, já fez Fórmula 2. E aí sim, pega Silverstone, Spa, Monza, Barcelona, pega essas pistas que ele já tem bastante confiança e conhece bem. Se ele não andar pelo menos igual ao Tsunoda, aí a vaga dele começa a ficar... Não, e eu acho que o De Vries comparado com o Piastri, até agora o Piastri tá melhor. Tá bem melhor do que o De Vries. Bem melhor, bem mais sólido, bem mais constante, muito perto do Lando. Não, o Piastri ficou em 10º, foi 11º. Não, mas perto, perto em ritmo de corrida também. O Piastri tá andando bem. E se você for comparar o Lando com o Ricardo o ano passado, a diferença do Piastri com o Lando esse ano é muito menor do que o Lando e o Ricardo o ano passado. Mas o que chama a atenção do Tsunoda, acho que não sei se foi o Christian ou assim, um dos dois que comentou uns programas atrás, que a impressão que a gente tem é que o Tsunoda é um cara que anda bem atrás do Gasly, mas a gente vê um Gasly também, muita pressão em cima, e o Tsunoda com um carro tecnicamente, teoricamente inferior, conseguindo posições melhores. A gente não sabe se o Gasly estivesse no carro hoje em dia, ele estaria talvez brigando ali em 6º. Entendeu? Estaria dando um calor ali pras últimas equipes do primeiro pelotão ali, entendeu? Então, é difícil. Por isso que essas comparações da Fórmula 1 é complicado, né? Seu comparativo é sempre só o seu piloto, que os carros são tão diferentes das outras equipes que, enfim, o próprio Lance Stroll tá andando mais perto do Alonso do que eu imaginava também. Tudo bem que quando você vai lá pra frente, fica mais fácil você andar mais próximo. Fica menos difícil. Menos difícil. Quando você tá andando mais ali no meio do pelotão, entre 8º e 12º, aí realmente fica difícil ali, porque tem muito carro ali no meio, enfim,
acho que o Lando, mas tá andando de qualquer forma melhor do que imaginava, mais próximo do que imaginava. Mas eu acho que essas pistas de ruas todas são difíceis mesmo para pilotos novatos, né? Acho que vai chegar as pistas da Europa, que todo mundo conhece bem, todo mundo cresceu lá, e aí sim que a gente vai entender, saber onde realmente todos os pilotos estão de verdade. Agora, o Gasly esse fim de semana em Baku foi a mesma coisa que o nosso companheiro em Santa Cruz do Sul ano passado. Os dois estavam de férias. Não, o carro vira um churrasco no treino, aí os caras, não, vamos lá fazer um esforço, pô, legal, gente, obrigado pelo esforço. No quali, bum. Não, a ideia na corrida bateu de novo. Na corrida bateu de novo, tá difícil, não, hein? Deu tudo errado. Tudo errado. Como que é quando dá tudo errado para um piloto? Como que... O ano passado em Santa Cruz você deu quantas voltas? A gente bebe. Toma uma cachaça. Daí você saiu de Santa Cruz e foi pra Goiânia, não foi? Logo depois, ou foi 2 depois? Ele tava no aeroporto antes da corrida acabar, em Santa Cruz. Eu olho no Instagram, na corrida rolando, eu vejo o Nelson no aeroporto, aqui, no portão de embarque, gente, partiu. Ai, velocidade é pra você aqui no Pelas Pistas, só pra encerrar o assunto Baku. Ah, não, e daí... Não, outra observação. Boa. Eu acho que foi na Sprint Race que eu não consegui entender, um erro amador total. Quando o Tsunoda bateu lá na Sprint Race, ele bateu, certo? Agora acho que sim, agora você me pegou. Então, não, ele bateu. Não, bateu. Ele bateu logo na primeira, segunda volta, logo no começo. Ele entrou no box. Foi na sprint, Bom, ele parou, levantaram o carro dele, trocaram os 4 pneus, só que ele tinha dado uma panca na parede, e antes dele entrar no box, eu acho que já tinham mostrado o replay da batida dele. Foi forte pra caramba a batida dele. Nenhum mecânico olhou pra suspensão traseira, pra nada, e simplesmente soltaram ele. Tanto que o que aconteceu? A hora que ele chegou no Soltou final... a roda. Não, nem soltou nada. Ele virou à esquerda, foi entrar na pista, o in-car filmando, o volante completamente torto e a roda traseira completamente aberta. Pelo amor de Deus, meu, como é que não viram isso? Mas não estava aberto um pouquinho? Eles levaram uma chamada. Né? Levaram uma chamada. Então, porque soltaram ele, de novo. Não deveriam ter... Ah, não, e daí ele perdeu o pneu, né? Sim, não, e foi um show de horror depois. Não, foi antes, foi na batida. Ele perdeu na batida. Ele perdeu na batida, mas foi meio fraco. O pessoal deu uma rateada ali com o Tsunoda. Christian, tivemos Fittipaldi andando na Fórmula 2 ali, o Enzo. Parece que o campeonato começou pro Enzo depois de 4 etapas, hein? Aliás, na 4ª etapa, acho que começou com uma boa classificação. Um P5 na sprint e um P2 na principal. Não, uma ótima classificação para o Enzo, quase meteu uma pole. Faltou pouco, mas faltou muito pouco. Faltou, o quê? Foi 1/10? Menos até. Eu acho que menos, né? Acho que foi 13 centésimos, se não me engano. Então, muito pouco. Mas teve um final de semana muito sólido. Na primeira corrida, claramente, ele não tinha o mesmo ritmo dos outros. Eu não sei se ele estava com algum acerto diferente ou de repente até experimentando alguma coisa para corrida longa, corrida que seria importante para ele, já sabendo que ele ia largar em segundo, independente do resultado dele do primeiro dia, na corrida curta, ele sabia que ele iria largar em segundo e é óbvio que ele ia ter mais chance de ganhar a segunda corrida do que a primeira largando em nono, né? Nono. Nono, então. Então, a primeira largando em nono. Daí ele ficou andando meio que de 7º até... Não, ele estava em nono o tempo inteiro. Ele estava em nono o tempo todo. Ele foi um pouquinho para frente, daí voltou um pouco para trás, daí deu aquela batida logo no final da corrida. Ele ganhou 4 posições, acabou marcando pontos sólidos, terminou em 5º, mas a segunda corrida dele foi muito boa. Eu não esperava que ele fosse... Pelo resultado da primeira, falei, acho que ele vai andar pra trás na segunda. Então, ele tava forte a corrida inteira e aquela passadinha por fora que ele meteu lá no Porsche lá, ele mandou muito bem, porque a hora que ele foi pra fora na freada, que ele freou por fora, eu falei, eu acho que não vai segurar, ele vai pisar na farofa, de repente vai dar uma escorregada e foi bem legal, porque ele se meteu por fora, colocou um ritmo e uma velocidade no carro que ele conseguiu passar o Theo por fora e o Theo por dentro, ele
ele soube segurar a onda também. Eu acho que ele respeitou o Enzo, ninguém bateu em ninguém, então mandou muito bem. Parabéns e eu espero que você esteja certo. Espero não, todos nós, né? O campeonato do Enzo começou agora. Em Baku, a gente está o quê? Na 4ª corrida, isso. Ainda tem mais 10. Mais são 10. 14. Então, são 14 etapas total, então tem muita coisa pela frente. Só para passar a classificação aqui, o Theo Pucher é o líder com 65, o Frederic Vest é o segundo com 62, o Iwasa, que é da Academia Red Bull, é o terceiro com 58, o Enzo é o 10º com 31 pontos. Mas acho que é bem isso, né, Nelson? Tá bem embolado, né, ainda. Tá, mas acho que pro Enzo, a partir de agora tem que ser assim, né? Classifica bem, pontua na sprint e vai pra pódio, vitória na principal. Tem que marcar mais pontos que o líder todo final de semana, basicamente é isso. Não vai ganhar o campeonato nas próximas 2 corridas, mas marcar 3, 4, 5 pontos a mais todo final de semana e... Tem chão ainda pela frente. Construção de campeonato, seu Fittipaldi. Não, e a outra coisa que me chamou a atenção foram os 2 carros da Prema, que claramente eles andaram muito bem na primeira corrida, na corridinha curta, e daí na corrida longa. Para mim, eram os melhores carros da pista. Então, mas eles ganharam a curta também porque deu aquela batida, né? Os dois primeiros bateram. Mas eles estavam andando num ritmo forte. Tá, eles estavam vindo. Exatamente. Eles estavam andando e acho que foi a primeira vez que o Berman... Não, o Berman sim, com certeza, mas já tinha acontecido... Não, já. O Drugo já ganhou as 2, por exemplo. Ah, já ganhou as 2, tá. Já. Mas o Berman faturou no sábado e faturou no domingo, né? Sim. Eu já ganhei as 2 também. Já ganhou as 2 também? Olha aí. Então. Mas daí só eu devia ter calado a boca. Tava chovendo na segunda. Bom, mas ganhou. Sim. Tava chovendo pra todo mundo, né? Não tava chovendo só pra você. Na tua época, o grid invertia da posição de chegada, não era? Não era da posição de largada, né? Isso. Então você tinha que fazer o primeiro, aí larguei em 10º. Tá. Fiz pole, larguei em primeiro, ganhei, aí larguei em 10º, aí ganhei. Invertia a corrida. Isso. O que é diferente da regra atual, que você inverte o quali. Ah, tá. Entendeu? Então, se, por exemplo, você largou... Você faz a pole. Na primeira você vai mal porque você largou em 10º. Na segunda você larga em primeiro. Sim. Então inverte o quali. É sempre um negócio complicado, porque se você tem um problema na classificação... Aí você classifica mal, você ferra as 2 corridas. Naquela época, se você classificasse mal, mas vai lá e chega em 10º na primeira corrida, você larga na pole na outra, entendeu? Que foi o que aconteceu com o Hamilton naquele final de semana. Ele rodou na classificação, largou em último, e aí chegou na corrida, se eu não me engano, ali em 6º, alguma coisa assim, aí inverteu, e aí eu ganhei ela e ele ficou em 2º ou 3º, alguma coisa assim. Mas você teve que passar por ele, né? Sim, na segunda. Sim. Mas, de qualquer forma, mostra... Assim, não tem nem certo e errado, né? Ou você vai... dá mais chance pro cara que classificou bem ou dá mais chance pro cara que terminou bem a corrida. Enfim, acho que é igual pra todo mundo, então, né? Regulamento da Fórmula 2. Só pra seguir no assunto Fittipaldi na pista, no WEC, lá em Spa, o Enzo acabou levando o troféu do piloto mais rápido do fim de semana. O Pietro, perdão, boa. O Pietro levou o troféu do... Eu até coloquei Enzo aqui, eu errei na minha anotação. Ô, Cal, nem me avisar aqui, pô. Ô, Cal. Você já entende de corrida. Você é a nossa chefe de equipe aqui. O Pietro foi o troféu mais rápido da P2, mas o time teve um problema no pit, um piloto acabou atropelando um mecânico da Cadillac, o Richard, mas tá tudo ok com ele. Dobradinha a Toyota, só que teve uma reclamação, Christian e Nelsinho, que no WEC eles tiraram aqueles cobertores térmicos dos pneus. Mas estava muito frio em Spa, tipo 12 graus a temperatura na pista no começo, e muita gente acabou rodando, os Toyotas rodaram, a Ferrari bateu durante a prova. Pessoal reclamando dessa questão dos cobertores, talvez volte para Le Mans. Então fala para todo mundo que estava reclamando para eles irem correr em Daytona no começo do ano, em janeiro, quando tá, sei lá, 0 graus, 3 graus, 5, ok, a pista é mais fácil, quero deixar bem claro, mas é bem, na minha opinião, é bem automobilismo europeu, porque eles estão acostumados a andar com cobertor, exatamente, então já sai com o pneu quentinho, tudo. Nos Estados Unidos é completamente diferente e eu acho que é só uma questão de costume, não é nem... é muito perigoso desse jeito. Eu não acho que é perigoso desse jeito. O único perigo, na minha opinião, é você ter a diferença de velocidade entre 2 carros. Um saindo do box com pneu frio, muito devagar, é o único perigo. Porque eu vou rodar, porque eu tô devagar, isso mas aí... Mas é assim em Daytona todo ano. Sim.
Tanto que tiveram vários anos em Daytona que a gente não trocava de pneu. Porque perdia tanto tempo Porque perdia tanto tempo, exatamente, perdia tanto tempo nas primeiras voltas que a hora que a gente calculava quanto que o pneu estava dando de vantagem para você depois, você fala, ué, por que eu vou trocar de pneu? Eu vou continuar com o mesmo pneu, ok, da metade do stint para frente, eu vou ser um pouco mais lento, só que às vezes nas primeiras voltas você perdia, nas primeiras 2, 3 voltas, você perdia 10 segundos para fazer o pneu trabalhar direito, para fazer ele entrar naquela janela operacional que ele tá contente, que ele tá feliz, o pneu, o carro tá bom e você consegue andar num ritmo forte. Então, foi por isso que começou os cobertores de pneu com meu pai em 80, né? Mas você não tinha nascido ainda, né? Você só sabe dessa história. Você já ouviu essa história. Foi ele que falou essa história? Foi porque ele começou os pit stops e aí eles iam começar a trocar de pneu. Aí os engenheiros falaram, putz, mas não sei se vale trocar pneu, porque o pneu vai sair frio, vai perder muito tempo no começo. Aí meu pai falou, então é só a gente esquentar os pneus antes. Aí todo mundo olhou meio estranho pra ele. Aí ele falou, mas eu tinha isso na Fórmula 3, por que vocês não vão usar aqui? Mas como é que é isso? Aí ele voltou lá pra Marte? Não era Haut ou Haut? Não, era Haut, eu acho. Era Haut? Não, Haut ou Marte? Eu não lembro. Enfim, ele voltou, buscou o tambor que ele aquecia os pneus da Fórmula 3 dele, que na época não é que não tinha no regulamento. Obviamente depois foi proibido, mas na época não existia nem regulamento disso, né? Porque ninguém sabia disso. E aí ele trouxe isso pra equipe, pra Brabham, e ele mostrou, tá aqui, ó. Eu botava os pneus aqui dentro, esquentava, então quando eu saía na corrida, já saía com a calibragem certa, o pneu quente, nas primeiras 3 voltas eu abria 10 segundos. É só a gente fazer isso no pit stop. E aí foi assim que começou isso na Fórmula 1, porque começou o reabastecimento, que ia ser só reabastecimento. Meu pai falou, vamos trocar pneu, também junto com o abastecimento, aproveitar. Aí eles falaram, não, mas se trocar o pneu, vai demorar o pneu esquentar. Não, vai demorar o pneu esquentar na pista, né? Você perde aquele, igual você estava falando, perde aqueles 10 segundos. Não, só esquentar o pneu. Aí eles, mas como esquentar o pneu? Aí ele pegou esse aparelho, esse tambor que eles usavam na Fórmula 3, trouxe para a equipe, e aí foi que começou esse negócio de esquentar pneu desse jeito. E na Fórmula 3 começou porque ele foi sair para uma largada um dia e o motor ficou falhando. Um dos cilindros, uma das velas, ela encharcou e não funcionava e ele perdeu, quer dizer, ficou a corrida inteira falhando, ele ficou puto da vida. E aí o Pedrão, que tava junto com ele, falou, pô, é porque tá muito frio aqui, isso, aquilo e tal. Vamos esquentar melhor esse carro para o carro sair quente, para o carro sair afinado, porque não tinha injeção na época, era carburador. E aí eles esquentaram, botaram o carro dentro de uma tenda, esquentaram o carro inteiro, por inteiro mesmo, né? Fecharam o carro inteiro numa tenda, esquentaram o carro inteiro. Só que eles não pensaram, né? Porque eles vieram do Brasil. O Brasil sempre quente, você sai 1, 2 voltas, tá bom, o pneu tá quente, beleza. Na época, sei lá, não era uma coisa óbvia, né? Eles lá demorava 10 voltas na Inglaterra, né? Pra esquentar, porque era muito frio. Então eles fizeram esse negócio mais por causa do motor, para não ter nenhum problema, para não queimar nenhuma vela, para não afogar, para não encharcar. E aí meu pai saiu para a largada, largou, em 2 voltas ele tava 5, 10 segundos na frente. Aí eles falaram, aí o Pedrão, ele voltou, não tinha rádio, né? Ele voltou, aí o Pedrão, cara, como é que você fez isso? Você sumiu no começo da corrida. Ele falou, cara, eu saí, o freio tava quente, o pneu tava tudo quente, o carro tava na mão desde o começo. Ele, pô, realmente, é porque o pneu tava quente. Uma coisa que ninguém tinha pensado nisso na época. E antigamente a Fórmula 3 que ele correu era meio como se fosse regional no Brasil, né? Não é que nem hoje que fica meia hora no grid. Não, era... Saía, alinhava e largava. Era um evento suporte, né? Então era junto com algum outro campeonato. Então eles ficavam lá, numas barracas lá atrás, chegava, parava no grid e largava. Então foi aí que veio esse negócio do aquecimento de pneu, né? Tá aí, só que pelas pistas. O Júnior relatando histórias do cientista Nelson. Hã? Um dia meu pai vai vir contar aqui essa história. Né? Aí sim vai ser bom. Aí sim. Bom. Falando em histórias, teremos um momento de histórias também aqui hoje no Pelas Pistas de hoje, ali com o Christian dizendo alguns relatos de coisa, mas essa história realmente é bem legal, né? Não, tanto que, só para finalizar esse capítulo aí de pneu quente, pneu frio, o Molina de Ferrari acabou dando uma panca, né? Sim. Saindo do box, indo para o Rouge, né? Então... E ele acelerou um pouquinho cedo demais, mas aí é que tá. Aí faz parte
faz parte da finesse. Eu acho, o que aconteceu? Eu não tô criticando nenhum piloto europeu, só que eles estão acostumados a andar com cobertor elétrico. Então eles estão acostumados a sair do box e já mandar ver logo saindo do box. O que aconteceu em Spa? A temperatura estava baixa e eles estavam numa situação diferente daquilo que eles estão acostumados. Então, claramente, pegou alguns pilotos de surpresa, porém, eu sou a favor de não ter cobertor elétrico. Inclusive, poderemos ser isso na Fórmula 1 ano que vem. Já estão querendo há alguns anos tirar esses cobertores da Fórmula 1. Talvez a gente tenha no ano que vem. Vamos ver se vai ser aprovado ou não essa saída do cobertor térmico ali para... Eu concordo. Porque o Fórmula 1 só corre em lugares quentes, né? Eles não correm em lugares... Eles vão pegar Spa no verão, vão pegar Cota no verão, vão pegar todas essas pistas, não pegam no momento frio, pegam sempre de acordo com o verão de cada região. Então, eu acho que dá um pouco mais, é mais uma... tempero. Mais uma coisa pro piloto ter que trabalhar, ter que ficar, né, fazer uma diferença um com o outro. Uma outra categoria que não tem isso em relação ao cobertor térmico é a Fórmula Indy, que, Christian, tivemos uma corridaça em Barber, lá no Alabama. Pista que geralmente nos últimos anos não é uma super prova, mas nos últimos anos foi muito legal. E nesse domingo... Foi bem legal a corrida. Foi bem legal a corrida, hein? Foi muito boa. Uau! Acho que do começo até o final, claramente, estratégias diferentes. Isso foi muito legal também. Então, a Penske, desde o começo, desde a volta 14, se eu não me engano, 13, 14... 13 de um total o quê? De 90? 90. Então, total de 90, a Penske resolveu adotar uma estratégia com os 3 carros. Não foi... Que não é o padrão, né? Que não é o padrão Penske. Geralmente, o capitão adota uma estratégia com 2 carros e uma estratégia diferente com o último carro que não está fazendo o mesmo daqueles 2. Então, isso foi bem interessante do ponto de vista da Penske. E falar o que do Grosjean? ele meio que dominou a classificação, dominou a corrida até de uma certa maneira e acabou cometendo um erro, freou um pouquinho tarde demais lá no hairpin. O hairpin é o único lugar que realisticamente você consegue passar em Barber, ou no hairpin, ou se não naquela 14B, 14A, 14B, logo lá na entrada do box. Às vezes na 15 também, que aconteceu... Que onde ele passou o Big Mac. Onde ele passou, exatamente. Que ele veio por fora na 14, ele saiu mais embalado da 14, meio que quase lado a lado com ele, então ele deixou o carro, e daí a 15 ele estava do lado de dentro. Os dois até encostaram bem de leve, bateram roda com roda, mas não aconteceu nada com ninguém. Passou pelo Big Mac e o Big Mac acabou passando por ele a hora que ele cometeu aquele erro no final da corrida. Que deu ali aquela coisa ali do Grosjean, que tinha a questão do push to pass, não tinha o push to pass ali o Grosjean. Então, mas daí se a gente quiser abrir o debate Grosjean, né? Então vamos abrir o debate Grosjean. Ao longo da carreira dele, por exemplo, se você perguntar pro Duval, que correu com ele muito, né, de Fórmula 3, inclusive nas outras categorias menores, ele jura de pé junto que é o piloto mais rápido que ele já viu. Chama-se Romain Grosjean. E o Duval, na minha opinião, acelera muito. O que acontece? Ao longo da carreira dele na Fórmula 1, a gente viu muito brilhantismo do Grosjean, mas ao mesmo tempo já vimos, não só em uma ocasião, em várias ocasiões, que a hora que ele estava com a faca no pescoço, de repente ele não deliver aquela hora, ele espanava. Faltou, exatamente. Não sei se era muita pressão, enfim. Agora, de novo, é fácil a gente criticar, é fácil a gente chegar a conclusões do lado de fora, eu sei que lá dentro é bem mais difícil. O importante é que ele está muito mais sólido que o ano passado, está fazendo... errou nesse final de semana, mas não são erros trágicos que nem no ano passado, onde ele deixava de terminar uma corrida. Então, ele está terminando bem as provas e ele está na briga pelo título, e eu acho que se ele continuar no ritmozinho que ele está, na última corrida do ano, ele vai estar disputando o título. Ele está agora 15 pontos atrás do Marcus Ericsson, que é o líder do campeonato, é 130, 115, tem alguns pilotos nesse intervalo também entre eles. Mas o Ericsson é bom. Ele não é um title contender. Não é. Será?
Pergunta pro jovenzinho. Não, eu ia entrar no assunto um pouco... Grosjean? Não, quer dizer, um pouco de todos. Pega o Grosjean e o Ericsson, né? 2 pilotos que saíram da Fórmula 1, que estavam andando em equipes médias, pequenas. Grosjean melhora um pouquinho. Mas... Teve uma fase melhor, mas... Tem a fase melhor lá da Renault. Isso. Mas assim, eles nunca foram muito bem conceituados. Talvez o Grosjean um pouco mais que o Ericsson. E aí na Indy eles vão bem. Vocês acham que... Mas eles, proporcionalmente, eles estão sentados nas 2 melhores equipes. Então, vamos supor, hoje em dia na Indy tem o quê? Andretti, Ganassi, Penske e McLaren. Isso. São as 4 melhores equipes. Eles nunca sentaram nas 3 melhores equipes tá bom, na mas Fórmula 1. Você acha que, por exemplo... E lembrando o Grosjean, um dia bom do Grosjean, quando ele estava na Fórmula 1, na época da Renault, ele tinha acabado de começar de Fórmula 1, de uma certa maneira ele fazia frente pro Kimi. Ele conseguiu pódio na Fórmula 1. Tinha sido a segunda vez que ele tinha voltado pra Fórmula 1. Ele entrou na Fórmula 1. Daí ele voltou pra Fórmula 2. Exatamente. Mas ganhou na Fórmula 2 quando voltou. É porque ele fez meia temporada de Fórmula 1, voltou pra Fórmula 2. Então... Ganhou na Fórmula 2, voltou pra Fórmula 1 e ele andava num ritmo... Mas o Kimi ficou na frente dele no campeonato. Ficou na frente dele, mas ele tava num ritmo forte. Não é que o Kimi andava sempre na frente, bom, e ele tomava 1 segundo por volta. Então se a gente pegar um Tsunoda agora, ou um Gasly, e meter na Indy, numa equipe boa, os caras vão andar na frente do campeonato, vão ganhar o campeonato. Não sei se vão ganhar o campeonato, mas eu acho que vão... Andar na frente. Não, eu acho que vão ser competitivos. Andar na frente é relativo em relação a uma então, série de coisas. Então se pegar um Palou, ou um... Qual que é o Pato. O Pato, o Palou Herta. E o Big Mac, talvez. Então, esses caras na Fórmula 1. Eu acho mais difícil a transição da Indy para a Fórmula 1. Não, lógico, a Fórmula 1 é um pouco mais rápida. Eu acho mais difícil a Indy fazer a transição da Indy para a Fórmula 1 do que da Fórmula 1 para a Indy. Por exemplo, até comentei no último programa, um cara que eu adoraria ver na Fórmula 1 com uma oportunidade decente na Fórmula 1 seria o Newgarden. Eu acho que ele tem vários elementos que ele poderia funcionar lá na Fórmula 1. Agora, é relativo também, porque vamos usar a NASCAR como exemplo. Aquele pessoal da NASCAR, eles começam Não, mas a NASCAR eu acho uma categoria muito mais específica do que... Vamos pegar NASCAR comparado com o Stock Car no Brasil... E aí você pega... mas aí não tem comparação, né? Aí são, tá bom, mas você quer comparar... A Stock Car Brasil, ela tá muito mais pra alemão de turismo, tá bom, mas sei lá, pra DTM do que pra NASCAR. Você quer comparar a NASCAR com o quê? Não, eu ia comparar os pilotos que estão correndo na NASCAR, que eles começam correndo naqueles ovarzinhos de 1/8 de milha, 1/4 de milha, sei lá o quanto de milha, e aquilo fica praticamente cravado dentro da cabeça deles. Então eles têm uma certa facilidade com aquele tipo de corrida, do mesmo jeito que quando você vai para a Europa e você começava sei lá, Fórmula Ford, Fórmula 3 depois, e você tem que virar logo na primeira volta quando tá garoando, porque o tempo de treino de Fórmula 3 é 8 minutos e 9, 10, sei lá, é tudo curtinho, é tudo apertado, é tudo difícil. Então você desenvolve esse talento. Eu acho que são coisas culturais diferentes. E as únicas que se conversam, até de uma certa maneira, não totalmente, é a Fórmula 1 com a Indy. Agora, vamos usar o Jimmy Johnson. Falar o que do Jimmy Johnson lá na NASCAR? O cara ganhou 7 vezes o negócio. Então, é óbvio que o talento para guiar aquele tipo de carro, ele tem que ter. Ele foi correr de Indy... Ah, não, mas aí esquece. Esquece. Do mesmo jeito que ele também tentou andar de IMSA, é que não pareceu tanto, porque colocava... Você divide o carro, colocam você em momentos que a corrida tá mais quieta, tudo, mas ele... Em média, na IMSA, estava tomando 1,5 segundo, 2 segundos por volta. É uma eternidade isso daí. Eu só acho... não sei. Eu acho que
sei lá. A Indy, a corrida que teve, o formato é muito legal. Puta, deu muito mais gosto de ver a corrida da Indy do que a de Fórmula 1. Eu acho que você vê os carros muito mais próximos, são muito mais iguais. Bom, os carros são iguais, a única coisa que muda é o motor, né? E mesmo assim os motores são muito parecidos. Eu acho que é uma coisa que o americano tem que daqui a pouco... Eu sei que é totalmente contra a essência da Fórmula 1. Cara, mas se pelo menos, sei lá, igual eles estão fazendo na IMSA. Na IMSA não, desculpa, no Campeonato Mundial de Endurance, onde o meio do carro, né, o monocoque do carro, ele é feito por 2, 3 fábricas. A Fórmula 1 tem a mesma coisa, entendeu? Pega lá um monocoque lá da... Ah, não, mas é a mesma coisa na IMSA. Sim, eu tô falando que isso aproximaria as equipes muito mais e faria uma corrida muito mais legal, entendeu? Mas daí a primeira coisa que vão falar é que não é Fórmula 1. O que eles vendem, o que eles alegam é que uma das belezas da Fórmula 1 é que cada equipe constrói o seu carro. Mas... tanto que é campeonato de construtores, não de equipes. Mas a gente então, pode... fora aqueles que copiam os outros, né? Mas tudo bem. Mas pode continuar tendo sua própria asa da frente, própria asa traseira, seu próprio motor, essas coisas, mas... Cara, eu acho que eu fico olhando a Indy, cara, como uma corrida legal, todo mundo próximo um do outro, né? Aí você vê a estratégia de pneus, aí vem os caras passando. Não, eu acho muito legal isso. É uma corrida legal, acho que ele falou uma tudo. Corrida legal é uma ver. Corrida. Às vezes, dependendo do grande prêmio de Fórmula 1 que você vê, fica aquela diferença de 2 segundos entre todos os carros, ninguém passa ninguém, deu a largada, 60, 70 voltas depois. Então, sei lá, eu fico pensando que às vezes alguma coisa eles têm que fazer mais parecido com a Indy. Pelo menos pegar o monocoque, o cockpit do meio, onde o piloto senta, e fazer igual pra todo mundo, só aquela parte ali, porque já elimina um gasto muito grande, que todo mundo tem que comprar o mesmo cockpit. Aí beleza, você ainda tem que trabalhar muito na suspensão, nos amortecedores, na asa dianteira, motor, câmbio, um monte de coisa ainda tem. Mas você só tá eliminando pelo menos uma peça central, que é igual o pneu. O pneu, eles não eliminaram essa diferença? Pega nos anos 80, início dos anos 90, cada equipe tinha uma montadora, um tipo de pneu, isso, aquilo, diminuíram aquilo, cortaram aquilo, mesmo pneu para todo mundo agora. Eu acho que, lógico, é uma loucura, e eu acho que iria virar uma reviravolta na Fórmula 1 se fizesse isso. Mas, cara, pelo menos tirar o cockpit, que é uma coisa que é um custo muito alto, que mesmo você tendo o mesmo cockpit para todo mundo... Então, você fazer ainda um consegue... genéricozão para todo mundo. Só o cockpit, que fica ali entre os seus pés, atrás da sua cabeça ali. O resto você pode fazer o que você quiser. Eu acho que isso já ia tirar ia continuar tendo diferença de motor, câmbio aerodinâmico, um monte de coisas. Mas pelo menos já tiraria um pouco, sabe, dessa diferença enorme que tem das piores para as melhores equipes. Mas você não acha que o cockpit é onde, por exemplo, é óbvio que eles fazem estudos em cima de estudos para ver se está torcendo, se não está torcendo, é onde menos diferença tem entre uma equipe e outra? Exatamente, mas é por isso que não tem uma diferença tão grande, mas pelo menos você tira aquilo e todo mundo tem que comprar do mesmo lugar. Tudo bem, mas como é que você vai aproximar as equipes se você tá tirando o cockpit, que é um dos lugares que menos diferença tem? Não é um motor, dá o mesmo motor para todo mundo, ou sei lá, para 3, 4 equipes. Fórmula 2 porque também. O cockpit... Não, se bem que o motor já tem hoje em dia. Porque não é o mesmo motor, mas... 3, vai. Não, tudo bem, mas a Ferrari não tá correndo com o mesmo spec de motor que a Haas. Isso... Teoricamente tem que ser por regulamento. Mas não é. Tudo bem, mas a gente imagina que seja. Mas como o cockpit, exatamente, como o cockpit não é uma coisa que vai fazer uma diferença tão enorme, elimina eles terem que fazer vários cockpits, até no caso... por problema de custo, eu acho. Custo, por exemplo... E para simplificar... Deu uma mega porrada lá. Toda equipe tem que ter 2 cockpits. Beleza, em vez de toda equipe ter um monte de cockpits, por exemplo, vocês teriam um container com... Que sejam 10 cockpits, exatamente. Você tem cockpits genéricos. Deu uma merda porrada, você pega um cockpit e monta o seu carro em cima dele. Mas você ainda continua tendo a sua asa dianteira, traseira, o difusor traseiro... geometria de suspensão. Tudo. Ainda tem uma construção gigante. Então, assim... Mas pelo menos você começaram pelos pneus, aí poderia começar pelo cockpit... E aí vai diminuindo um pouco a diferença entre as equipes, entendeu?
vai continuar tendo diferença. Igual tem na Indy. As melhores equipes vão andar constantemente na frente mesmo, com o carro igual, motor igual, todo mundo. Mas eu tinha comentado agora lá da suspensão. Pensando bem, a primeira reclamação que ia ter é... mas a gente não consegue colocar a nossa suspensão... Não, se vira. O carro é esse. Todo mundo faz pra esse carro agora. Ué, é igual pra todo mundo. O cara que tem o melhor orçamento, melhores engenheiros, ele vai desenhar alguma coisa que é melhor do que da outra equipe. Isso vai continuar sendo. Mas você elimina uma variável, mais uma diferença entre as equipes. Você bota lá um cockpit, seja um pouco mais pesado, mais rígido, mais seguro, sei lá o quê. É um pouco pior? Mas é igual pra todo mundo. Entendeu? Interessante. É interessante. Inclusive, eu quero colocar você na discussão aqui, coloque os comentários, o like no vídeo, porque é bacana também ter o ponto de vista do pessoal em casa. Porque você pega o campeonato de Endurance, que eles têm o mesmo cockpit também. Você escolhe de 2, 3 fornecedores diferentes. Mas diminui o custo enormemente, né? Uhum. E você só tem que construir as partes do lado de fora do carro. Então, e acaba sendo... Você ainda continua tendo diferença. Você vê no Campeonato Mundial de Endurance, a Toyota que não parou os últimos 10 anos, eles vêm desenvolvendo. Uhum. Não vão entrar equipes novas agora e do nada... Ganhar. Aliás, falando nisso, pra quem acompanha, a Toyota, ela comprou o cockpit de qual fábrica? Porque ela não pode fazer o próprio, né? Não, na WEC eu acho que na IMSA... Não, na WEC ainda pode, no regulamento lá de Hypercar. O Hypercar é um conceito, exatamente. O LMDH, né? Exatamente. É outro. LMDH que tem isso. Isso, que tem lá nos Estados Unidos é diferente. Que podem Agora, correr nas duas. Que podem correr nas duas. Então, eles tentam balancear a performance dos dois para quem quiser correr na Europa e ir para Daytona e Sebring, pode fazer isso, e vice-versa. Tanto que tem os Cadillacs que vão lá para Alemã, estavam correndo em Spa, inclusive o Ringer deu uma panca, mas deu uma panca, e coincidentemente eu falei com alguém da Cadillac ontem, e primeira pergunta que eu fiz, eu falei, e aí, o que aconteceu? O que quebrou, né? Porque claramente quebrou alguma coisa no carro. E daí eles estão achando que deu algum problema lá na direção hidráulica, lá do Ringer, ela deve ter, tipo que nem o Pietro. Sim. Lembrou do Pietro. Ela deve ter travado alguma coisa. Quando você entra lá na Eau Rouge, por causa da gravidade. Por causa do load que tem, né? Uhum. Então, deve ter travado, deve ter acontecido alguma coisa, porque o carro deu uma direita e esquerda. A sorte dele é que ele bateu de lado, né? Porque se o carro, se ele bate de frente, daí ia ser complicado. E foi o reflexo da reforma que eles fizeram naquele trecho da Rouge Radion lá, que eles esticaram um pouco mais a área de escape. Se fosse a antiga, ele bateria mais rápido e voltaria para a pista também, que seria mais perigoso ainda. Não, mas interessante esse papo que a gente teve aqui, só para finalizar a ideia do Júnior. A gente vê a corrida da Indy, o Power, que cutucou os dois primeiros no final da prova, tanto que teve algum momento que a gente falou, será que ele vai conseguir passar os dois? Eu acho que ele no finalzinho ficou sem pneu, nas últimas 4 a 5 voltas, ele deve ter ficado sem pneu, porque ele estava de pneu macio, os outros dois estavam com pneus duros, mas o Power tinha largado o quê? Em 12º na corrida? Acho que foi 12º, 11º, por então, ele largou pra trás. Exatamente. O Big Mac largou o quê? Em 8º, 7º, 9º, eu não lembro, mas estava mais para frente que o Power. E no final da corrida, deu o Big Mac, que largou quase fora dos 10 primeiros, e o Power, que quase também ganhou a corrida, por ritmo, né? Que ele andava forte a corrida inteira, ele acabou chegando em terceiro. Então, isso é bem interessante na Indy. Eu lembro que quando eu comecei a correr lá, principalmente nos ovais, o Emerson sempre falou para mim, ele virou e falou assim, o que importa é você acertar o carro bem para a corrida. Ainda mais naquela época que o teu drag de pneu traseiro que você tinha era muito grande. Então, geralmente a gente largava com o carro no oval, escapando bastante de frente. O que acontecia? Às vezes você até ia para trás na corrida, só que daí chegava uma hora que todo mundo que largou com o carro neutro, nossa, eles não conseguiam guiar, e eles estavam andando às vezes 2, 3 segundos pior por volta do que aquele que começou
largando de frente, dianteiro, que era 1 segundo pior por volta no começo da corrida. Chegou uma hora, ele, destruía os outros. Então isso na Indy é interessante. Você consegue realisticamente largar lá atrás, eu não vou dizer o último, mas é mais difícil, mas largar no pelotão de trás e conseguir sonhar por uma ótima corrida. Fórmula 1, praticamente impossível. Primeiro que se você larga lá atrás, provavelmente você não vai ter o mesmo ritmo de corrida, porque o teu carro claramente vai estar andando menos. Mas não sempre foi assim. E aí que eu acho que os americanos têm um pouco a chavinha do sucesso. Grande prêmio de Long Beach, eu tô com Long Beach na cabeça ainda, de Barber. Então teve a vitória do Scott McLaughlin com o Grosjean e com o Will Power. Próxima etapa vai ser daqui a 15 dias, no sábado, dia 13 de maio, em Indianápolis, já na programação do famoso mês de maio da Fórmula Indy. Só um destaquezinho aqui, o Grosjean foi o segundo lugar do Grosjean na Fórmula Indy, sem vitória. O recordista é o Vitor Meira. O Vitor Meira tem 8 segundos lugares sem vitória. Caramba. Sendo que 2 desses ele terminou em Indianápolis, em segundo. Então, bateu bem na trave ali. O Vitor, com certeza, com o talento que ele tem... Era pra estar lá. Não, era pra estar lá, não. Era pra ter vencido provas lá na Indy. Isso, indiscutivelmente. Falando em vencer provas na Indy, o Nicolas Giafone, o filho do Felipe, venceu 2 provas do fim de semana da USF Juniors. Então, pensa ali no Road to Indy, conseguiu 2 vitórias. E o Lucas Fecuri, outro piloto brasileiro, chegou na terceira. Fecuri? Boa, obrigado. Fecuri chegou falei errado na transmissão. Fecuri chegou na terceira colocação. Bacana ali pro Lucas, que é o 4º do campeonato. O Nicolas é o líder desse campeonato Road to Indy, que é o USF Juniors, a USF Pro, a Indy Next, que é a Indy Lights, e depois a principal. Então, e outra coisa interessante do Nicolas, o ano passado ele estava com a Indy Fórmula 4 aqui no Brasil. Fórmula 4 no Brasil. Exatamente. Claramente, eu ainda não perguntei pro Felipe, mas a próxima vez que eu cruzar com ele, eu vou perguntar para ele. Ele já falou pro Nicolas tomar outro rumo na carreira dele. E, em vez de tentar ser 1 em 1 milhão que vai conseguir entrar na Fórmula 1, não vamos nem falar da quantidade de dinheiro que você precisa para entrar na Fórmula 1, ele falou, por que você não tenta Indy? De repente, a chance de você correr de Indy sem eu ter que arrumar dinheiro, né? Ou tendo que arrumar pouco dinheiro, é 10 vezes maior do que você entrar na Fórmula 1. Então, eu acho que o Nicolas resolveu adotar o caminho Estados Unidos. Inclusive, o campeão dessa categoria ganha quase metade do dinheiro para o passo seguinte, no próximo ano. E se você ganhar aquele, você ganha metade do dinheiro pro próximo. Exato, também. E vai subindo. E quando você ganha a Next, você ganha um orçamento para 3 provas. E também lembrando... Na principal. E também lembrando que o Felipe já correu de Indy. Já. Ele tem experiência de Indy. Ele conhece muito mais pessoas dentro do mundo da Indy do que no mundo da Fórmula 1. Então, eu acho que ele pode ajudar muito mais o filho dele nos Estados Unidos do que ele poderia na Fórmula 1. É isso, falando em Fórmula 1, Fórmula Indy, o mês de maio, o mês das 500 milhas de Indianápolis, claro, uma baita cobertura lá na ESPN, estaremos juntos ali nas 24 horas de Le Mans, não, estaremos juntos nas 500 milhas de Indianápolis. Mas ali. É quase 24 horas de Indianápolis. É muita coisa. Não, acaba sendo muito tempo. Não, o ano passado a gente transmitiu o quê? Durante 5 horas e meia, 6 horas? Foi quase 5 horas de transmissões. Então, bastante, pessoal. Então, final de maio vocês já sabem, né? ESPN, 500 milhas em Indianápolis. Só que no começo de maio, Christian, de 1994, hoje o programa está indo no ar pela primeira exibição no dia 2 de maio, dia 1º de maio foi um dia muito triste para o automobilismo brasileiro. O Ayrton Senna acabou falecendo lá na curva Tamburello em 94, 29 anos atrás. E você estava na pista, Christian. Como que foi aquele fim de semana na perspectiva de quem estava lá? E até, por exemplo, comparando com o Rubinho, que foi um dos que sofreu um acidente na sexta-feira, ele não lembra de tantas coisas, você vivenciou mais os 3 dias lá na pista. Como que foi? Eu acho que tudo começou a chocar a gente mesmo foi com a morte do Roland no sábado. Pelo amor de Deus, não esquecendo do acidente do Rubinho, mas o acidente do Rubinho acabou tomando uma conotação muito maior porque tivemos as 2 mortes sábado e domingo. Porque se não tivesse acontecido nada sábado e domingo, ele teria batido. A gente não está aqui para discutir se quebrou o carro, se foi culpa dele ou não, mas bateu o carro... Seria mais um acidente na Fórmula 1. Seria mais um acidente na Fórmula 1. Acontece quase todo final de semana
alguém bate o carro andando no limite. Então, eu acho que acabou tomando uma dimensão... Tudo bem, foi grave o acidente do Rubinho, sem dúvida. E ele teve muita sorte, porque se o carro dele estivesse voando 30 centímetros mais alto, teria passado por cima daquela barreira de pneu, ele teria varado aquela cerca, aquela tela, e com certeza teria entrado na arquibancada. Então teria sido... Eu não quero nem pensar, mas teria sido muito pior para o Rubinho e também trágico para quem estava assistindo. Daí o que aconteceu? No sábado, com a morte do Rowland, que sem dúvida nenhuma quebrou alguma coisa no carro dele, ele foi reto, bateu na parede, de novo, numa curva que não tem como se errar. Ok, é uma curva, mas com o carro de Fórmula 1 você fazia cravado, é uma curva que é uma curva meio reta. Exatamente o mesmo caso do Ayrton, só que o Ayrton bateu num local da pista um pouco mais cedo que o Rowland. E daí o problema com o Ayrton no domingo. Então eu acho que o final... um pouquinho, Cris, desculpa te interromper, mas você falou de quebrou alguma coisa no carro do Ratzenberger, né? Quebrou a asa no Ratzenberger. E tem uma foto que é muito doida, que tem na internet. Eu nem lembrava disso. Foi a asa dianteira que Então, quebrou. foi a asa dianteira que quebrou, entrou debaixo do carro dele e foi reto. Porque a asa até voa. Porque ele errou numa chicane. Então não... Ele errou numa chicane e aí forçou a asa. Tá. Mas a imagem que chama a atenção é que tem o carro rodado, tiraram a foto do carro rodado do Ratzenberg antes do acidente, e o carro que tá passando atrás é o seu. Então tá ali o Ratzenberg rodado, tipo você passando por ele no treino, e aí na volta seguinte ele endireitou o carro, não, vambora, ele vai reto, aí a asa quebra na Villeneuve, que é a sequência da Tamburello, e aí ele bate no muro. Então, fim de semana... Foi a primeira vez que você viu um piloto falecer na pista, assim? Uau! Não lembro, Thiago. Eu já vi alguns. O Greg Moore, inclusive... Foi depois. Foi depois. Né? Não, mas foi bem depois, mas ele passou atrás do meu carro quando ele bateu. Eu não estava correndo porque eu estava machucado naquela pista, mas o Gonzalo Rodrigues, daí eu estava correndo com o Jeff Krosnoff. Em 96 ele bateu lá em Toronto. Eu tento não guardar porque... Não, sim, aqui acho que talvez tenha sido o primeiro. E pra Fórmula 1 em corrida era desde 82 que não acontecia um acidente fatal. Eu acho que foi. Daí, mas fim de semana inteiro foi difícil para todo mundo. Deram bandeira vermelha, pararam a corrida. Na hora que eu parei, eu tinha certeza que o Ayrton tinha quebrado um braço e uma perna, nem passou pela minha cabeça que tinha acontecido tudo aquilo, e eu falei, ele vai ficar de molho provavelmente 60 dias, e daqui 45, 60 dias ele vai estar sentado no carro de novo. Naquele momento da bandeira vermelha ali, tipo, como que foi a discussão normal de prova, sem... Discussão normal de prova. Puta, que azar, não sei o que. Exatamente. Nada, assim, prepara o carro dentro da regulamentação, o que a gente pode fazer no carro, pode mexer isso, pode mexer aquilo, eu nem lembro direito o que podia. A prova relargou, claramente tinham transportado ele para fora da pista, mas naquele momento a informação que tinham passado para mim é que ele estava indo para o hospital, e eu sinceramente nunca imaginei que fosse algo do nível da gravidade que acabou sendo. Eu achei que ele tivesse quebrado alguns ossos e pronto. Tanto que no fim, do pescoço para baixo, não aconteceu nada com ele. Ele não quebrou nenhum osso do corpo dele. E todo o problema que ele teve foi por causa do braço de suspensão que acabou entrando na cabeça. Uma coisa curiosa dessa prova, comparando até com a Fórmula 1 atual, eu assisti o Grande Prêmio de novo até para trazer um pouco mais de dados. O Christian estava na 6ª colocação da corrida, quando ele acabou abandonando com 4 voltas pro final. O Damon Hill tava ali pressionando ele. E uma coisa que chama atenção, que não tem no regulamento hoje, é que tinha o tempo acumulado. Então, por exemplo, quando deu a bandeira vermelha, o Schumacher tinha uma vantagem, sei lá, de 5 segundos pro Berger. Aí no que eles relargada parada, o Berger assume a primeira colocação da prova, só que no tempo acumulado, o Berger era o segundo colocado. Então o Schumacher... Então, o Hill e lembrar também que foi a primeira prova também que teve safety car, né? Tecnicamente não foi a primeira, porque nós tivemos acho que na década de 80 teve uma vez um safety car. Sim, mas não era uma coisa normal.
E no GP do Brasil de 93 entrou o safety car também. Tá. Naquela prova que choveu, a parou. famosa prova da chuva, eu lembro muito bem dela. Um dos acidentes acabou sendo o do Christian ali, que o Prost bateu em você. Bateu. Você rodou, o Prost vai e roda e bate. Não, eu e o Prost resolvemos ficar de slick. Claramente, erramos. E a gente não conseguiu passar da primeira curva, porque a quantidade de água que tinha na pista era tanta que eu passei na frente do box, eu provavelmente devia estar em segunda marcha, praticamente com o carro parado. Se você viesse mais devagar que isso, é até difícil para fazer o carro andar na pista. E eu rodei, tipo 10 segundos depois, o Prost veio e também rodou exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito, e acabou batendo no meu carro. Mas foi uma das primeiras provas realmente de safety car na Fórmula 1. Essa aí era um safety car mais lento, não lembro qual que era o modelo do... Mas era novidade, os carros ficarem mais lentos, aí esfriar o pneu, esse tipo de coisa, né? Tanque cheio. Daí né? Pressão de pneu, será que isso não vai afetar a pressão de pneu? Vai relargar? Os carros eram sensíveis com pressão mais baixa de pneu, mas... Falar o quê? Águas passadas. Ei, você tem lembranças desse dia, Nelsinho? Eu tava na casa do Pedro Araújo. Pedro Henrique, que era um piloto que corria com a gente, correu de kart, depois mas ele você não tava... Peraí. Não, mas você tinha comentado que o pai dele tava no Sul-Americano. Mas era com... meu pai acho que tava acompanhando, se eu não me engano, o Juliano Moro. Ah, tá. Que meu pai tinha comprado parte da fábrica da Metal Moro. Tá. E não sei por que ele tava acompanhando. Foi em 94. Eu tava em Brasília, na casa do Pedro Henrique, com os pais dele, enfim... E que até encontrei recentemente o pai dele na etapa de Goiânia, na primeira etapa da Stock esse ano. E aí eu tava lá com eles. Eu lembro relativamente bem. A gente não tava em corrida. E só isso que eu lembro mesmo, que eu tava com eles. E infelizmente também o Pedro Henrique não tá com a gente hoje em dia. Também sofreu um acidente de carro junto com... Vocês não vão conhecer, Neizinho e o Alemão. Outros dois pilotos estavam juntos na estrada, indo para Curitiba, ou voltando de Curitiba, não lembro agora. Mas era um grande amigo meu de Brasília, que depois tava correndo de Fórmula Renault naquela época, e aí sofreu esse acidente de rua aí. Interessante, né? Como 29 anos depois, esse 1º de maio é aquele famoso dia que não acaba, né? Todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia. Inclusive você no nosso chat pode colocar aí como que foi para você receber a notícia. Você estava vendo a corrida, não estava? Muita gente coloca isso. Eu tava assistindo a corrida, eu lembro também desse dia, eu tava assistindo a corrida, como eu sempre via com meu pai, com a minha mãe, e acho que era 9 da manhã e eu tava fazendo primeira comunhão, e eu tinha a missa das 10. Então aquela coisa, vejo até perto de 10 horas, isso aqui, e ia pra missa. E aí teve a pancada, mas assim, garoto, normal. Aí eu comecei a olhar o semblante do meu pai e da minha mãe, tipo, tenso, sabe? Uma tia ligou pra minha mãe e perguntar, vocês estão vendo a corrida? Minha mãe já chorando, olha, é sério, não sei o quê, e... desligou, então é uma coisa que eu lembro disso daí. E falamos do Nelson. O Nelson tava no Sul-Americano de kart, viu até notícia com o pessoal da Globo que tava no hotel com ele, e no dia seguinte, no dia 2, ele foi no Roda Viva, o programa da cultura lá, não sei se já tava agendado ou não, mas fizeram um programa especial ali pra discutir esse acidente. Sei que foi um clima meio baixo astral aqui na nossa mesa, mas vamos seguir com o programa, já estamos chegando na parte final do programa aqui. Grande Prêmio de Miami, semana que vem. Você sabe que a gente esqueceu? O quê? Fazer o nosso bolão fim de semana passado. Então, lá de vou Baku. fazer agora. Não, esquecemos. Mas vamos fazer Cal, agora. como é que você não lembrou a gente? Você lembrou? Alguém esqueceu. Então a gente não foi responsável o suficiente, né? Alguém esqueceu de fazer o bolão aqui? Deixa eu me esconder. Vai. É isso. Palpite, Nelsinho. Miami? Pole e pódio. Olha, eu vou arriscar de novo... Max Pérez... Bom, peraí. Olha o ponto, chegamos, Brasil! Tá pensando se aposta no Cunha ou não, hein? Max, ponto? Classificação. Tá. Primeiro, segundo, terceiro ou não, só pole? Pole? Só pole e pódio. Tá, eu acho que... Max, pole, vitória. E segundo e terceiro? Pérez e Leclerc. Pérez e Leclerc. Bem chata essa... O Christian é o sabichão, eu vou deixar ele por último hoje. Eu vou de... Pole Max. Não, Pole Leclerc. Pérez, Max e Alonso.
Interessante. E faz sentido. Há um mês atrás ninguém ia falar que fazia sentido eu colocar um Pérez na frente. Né? Tô falando. E eu não vou botar. Mas você pensou. Max e corrida Max, Pérez e Alonso. Max, Pérez e Alonso. A única diferença nossa, eu escolhi Leclerc e ele Alonso para a terceira posição. E eu troquei a ordem ali dos primeiros. Palpites de vocês aqui embaixo nos nossos comentários. O programa tá chegando na parte final, mas claro, a gente vai fazer agora o nosso momento Pit Stop. No momento Pit Stop de hoje, faremos um momento diferente. Semana passada nós estivemos lá na Automec, estivemos no stand da Pit Stop, muita gente passou ali, fizemos umas assinaturas de bonés, foi muito bacana poder encontrar alguns fãs do Pelas Pistas, e o próprio pessoal que passou pelo stand da Pit Stop, o pessoal acabou fazendo algumas perguntas para nós, e a partir de agora nós vamos responder para vocês. Tudo bom? Eu sou o Bruno, eu tenho uma pergunta para o Fittipaldi. Eu tenho a curiosidade de saber qual a corrida mais difícil da vida dele. Fala, Bruno, tudo bem? Corrida mais difícil da minha vida. Eu só corri 38 anos, então você me colocou contra a parede aqui que eu vou ter que pensar um pouquinho, mas uma das mais desagradáveis da minha vida foi em Le Mans, em 2008, se eu não me engano. Eu não lembro se foi 7, 8. E a gente já tinha quebrado no começo da corrida. Então estava várias voltas atrás, realisticamente falando, a chance de ganhar a prova ou de chegar bem era 0. Só que a gente estava tentando terminar, e daí começou a chover no meio da noite. E daí às 3 horas da manhã, guiando em Le Mans na chuva, com a quantidade de água que estava caindo, não foi a coisa mais agradável da minha vida. Então eu lembro que essa daí foi difícil, principalmente porque a gente não tinha perspectiva nenhuma de ir bem na prova. Então, eu diria que essa foi uma delas. Eu sou o Vinícius, mais conhecido como cientista, e a minha pergunta é pro Christian ou pro Nelsinho. Com a instalação do halo, a gente sabe que dificulta a visão do piloto, né? Isso algumas pessoas dizem. Mas o que é melhor? Permanecer com ele ou tirar ele? Bom, boa pergunta, mas para sua informação, ele não atrapalha tanta visão. Aquele chinelinho, né, que eles falam, que fica só uma linha na frente, é uma coisa tranquila de ver, não atrapalha em nada. E assim, no começo, vou ser bem sério, que eu achava muito Nutella, né? Acho que tem provado, que tem mostrado algumas... Tem ajudado e tem salvado algumas vidas, talvez. É difícil, obviamente, saber exatamente isso, mas segurança é segurança. Então, é uma coisa que não atrapalha, tá lá para ajudar a gente, para ajudar os pilotos, então não tem por que tirar, né? É uma peça relativamente simples, é só um aço, um ferro que dá a volta no cockpit. Então, acho que serve como proteção e não atrapalha em nada. Eu sou o Ricardo Menelau. Christian, Nelsinho, eu queria saber de vocês. Nos carros de competição a combustão, a gente tem bateria, certo? Eu queria saber a capacidade de voltagem e também a amperagem a hora delas. Bom, uma pergunta bem técnica. Cara, já tiveram esses carros híbridos, existem de tudo quanto é jeito, né? Você tem o Fórmula 1, que você tem a ajuda híbrida, ajuda da bateria, mas é tudo na tração, é tudo no eixo traseiro. Você tem os carros do campeonato de endurance, que é na frente, né, Cris? Essa tração da bateria, nas 4. Nas 4. Então, até na minha época, no meu segundo ano de Fórmula 1, já chamava KERS na época, QERS, que era uma ajudinha também. Então, toda época, todo carro, toda categoria tem uma bateria de tamanho diferente e uma força dela também diferente. Então, os números técnicos vão depender. Então, com certeza isso tem no Wikipedia, online, mas todas as categorias, dependendo do ano, isso foi mudando muito de categoria para categoria. Olá, Christian, meu nome é Lucas e eu gostaria de saber como que foi a evolução do câmbio manual para o câmbio automático hoje. O que você prefere? Boa pergunta, Lucas. Inclusive, porque os 3 carros de Fórmula 1, os 3 anos que eu andei de Fórmula 1, cada ano eu tinha um câmbio diferente. Então, no primeiro ano, acredite se quiser,
era câmbio H ainda. Você sabe o que é câmbio H, né? Você não tem nem ideia. Não, então, sei sim. Sabe? Cabeçudo. Então, opa, continua agressivo. Então, no primeiro ano era um câmbio H, no segundo ano era um câmbio sequencial e no terceiro ano era um câmbio automático. Se perguntar para mim qual que eu gostava mais, Sequencial. Eu gostava mais do sequencial, exatamente. Eu acho que o sequencial tem a mistura dos dois, a facilidade do câmbio automático, porém não é o famoso câmbio H, que era um clássico, né? Quando você ia de quarta para quinta, a chance de você errar a marcha era muito grande. Ainda mais aquelas curvas flat para direita, que tem um pouco de força G para cá, quando você fazia assim, a chance de entrar para cá. Que você tava do lado oposto, ótimo lembrado. E daí quando você passava de giro, ainda mais num carro de Fórmula 1, naquela época eles te paravam na hora, imediatamente. Game over, acabou, mesmo se não quebrasse o motor. Então, dos 3 tipos de câmbio que eu guiei, o câmbio sequencial foi o que eu mais me diverti. E também lembrando que a minha carreira inteira na Indy, eu só corri com câmbio sequencial. Me chamo Vitória Rosa e eu queria perguntar pro Piquet qual foi a melhor e a pior pista que ele já correu. Melhor e pior pista que eu já corri. Olha, é difícil. Geralmente, as pistas que a gente gosta, não é? Geralmente, quando você se encaixa com ela, pode ser uma pista em Santa Cruz, como eles ficam falando aqui no meu ouvido, ou não interessa uma pista... Não, só porque você foi de férias para Santa Cruz no ano passado. A gente não tem nada contra a pista de Santa Cruz. Ou uma pista igual Brasília, que foi onde eu cresci, né? Então, assim, vai muito do ambiente, se o carro é bom lá, se não é. Eu gosto muito de Brasília, que eu cresci lá, sempre me senti muito bem lá, e é uma pista muito grande. E eu sempre dominei, porque eu andei muito lá, eu tinha essa vantagem. E aí depois, Silverstone é uma pista também que eu gostava muito, porque também não sei, uma pista muito grande, muito de alta. E pistas que eu não gosto, eu acho que não é pelo desenho da pista, mas Santa Cruz realmente eu não gosto de Santa Cruz, né? Lógico, é um pouco longe, mas a cidade é super legal e tal. Eu fico no Airbnb top lá, aliás. Só que é uma pista que eu não consegui me encaixar. Vamos falar de pistas recentes a estocar. O Velopark também, eu adoro Porto Alegre. Tem vários amigos lá, tem o nosso Piquet Kart lá, mas o Velopark também é uma coisa que eu não consigo... I cannot get around it, sei lá, que eu não consigo me adaptar muito bem. Então, enfim, 2 pistas que eu gosto, Brasília e Silverstone, e 2 pistas que eu não me encaixo muito bem, Santa Cruz e Velopark. As duas ficam lá perto de Porto Alegre. Pode ter certeza que Velopark você não é o único. E aí, Piquet, me chamo Mike, gostaria de saber qual foi o maior desafio que você teve numa corrida pré-eliminação ou numa final. Me diz aí. Bom, uma das coisas mais difíceis que eu consigo lembrar foi a última etapa da primeira temporada da Fórmula E, aquela em Londres, que eu larguei em bagagésima, alguma coisa lá atrás, por causa de um azar na classificação. E a disputa foi até a última volta, porque eu estava basicamente brigando por 1 ponto de diferença com o segundo lugar, que era o Boemi na época. E era a menor pista que a gente... Era a menor pista do campeonato. Mais estreita, mais curta, impossível de ultrapassar. E eu tava largando, sei lá, em 17º. Eu tinha que ficar no mínimo, ou no máximo, 1 posição atrás do Boemi. E deu tudo certo. Assim, foi uma corrida bem tensa. Eu tinha que ser agressivo na largada, agressivo na estratégia. Pit stop tinha que dar tudo certo. E realmente tudo se encaixou. E acho que foi, né, graças à equipe, graças a Deus, graças a alguns amigos que eu tinha na pista também. As amizades também me ajudaram. Foi um conjunto de várias coisas, mas acabou chegando 1 posição atrás do Boemi, ganhando o campeonato, mas acho que foi a corrida mais tensa que eu tive, que eu consigo lembrar de cabeça. Primeiramente, boa noite ao Nelsinho e ao Fitbaldi. Queria perguntar para eles, ambos, a questão da manutenção, como é que funciona? Tem uma equipe ali para dar todo esse apoio? Quanto à manutenção do carro, tem uma equipe muito grande por trás, e não é só aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver
no final de semana. Eu até em várias ocasiões costumo dizer que 70% da prova é vencida na preparação do carro, então é vencida antes de você ir para a pista. E quando você chega na pista, você só está executando, otimizando tudo aquilo que você tem. Então existe uma preparação, existe uma dedicação, existe uma equipe muito grande por trás de você em qualquer categoria. É claro que algumas categorias onde tem mais dinheiro envolvido, onde a categoria em si é um pouco maior, essa equipe vai ser maior. Mas em qualquer situação, o preparo do carro é muito importante para você conseguir ter um ótimo resultado no final de semana. Boa noite, meu nome é Elber. Tenho uma pergunta para o Nelsinho e para o Christian, porque é uma curiosidade geral. Em algumas categorias de automobilismo, o piloto dirige um pouco mais longe do volante. Na NASCAR, o piloto dirige bem próximo do volante. Isso é uma característica do projeto do carro? É alguma técnica? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso, sobre essa diferença de posição do piloto dentro do cockpit dos carros. Bom, é boa pergunta também, boa observação. Com certeza você é um amante do automobilismo de verdade. Mas na NASCAR, se você perceber que talvez nas pistas mistas, onde você vira para dois lados, eles botam a posição um pouco mais longe. Eles não pilotam praticamente encostando o cotovelo e a mão no volante. Eles tinham muita mania de fazer isso porque você tá correndo no oval e você tem que ser muito preciso. E quanto mais próximo, se você pegar qualquer objeto e você ficar próximo assim, você tem que mexer 2 minutos para um lado, 2 minutos para outro. Você fazer isso aqui ou fazer isso longe de você é muito mais próximo você fazer próximo de você aqui. Lógico, você virar para um lado para o outro vai dificultar, mas como na NASCAR é praticamente só para um lado, né? Sempre foi, agora que estão começando a entrar as pistas mistas, eles pegaram muita mania de ficar dirigindo mais próximo, que realmente ajuda, porque você consegue repetir esse movimento para a esquerda com muito mais precisão e com muito mais constância do que se você estivesse longe. Estou exagerando, tá? Do que se você estivesse longe tendo que fazer isso a mesma coisa durante 4 horas ou do que se fazer isso durante 4 horas. Então, eu não sei se você entendeu, mas você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, exatamente isso. E a outra coisa que foi, inclusive quando eu fui andar no carro de NASCAR pela primeira vez, foi essa a minha primeira pergunta. Eu falei, uau, mas é estranho essa posição de guiar. E daí eu perguntei por que a maioria, ou se não todos os pilotos guiam desse jeito aqui na NASCAR. E o que eles também responderam para mim, além disso, que também tinham respondido para mim, é que como uma corrida de NASCAR no oval dura 3 horas e o sistema de direção hidráulica, eu imagino que era muito menos eficiente do que é hoje em dia, então eles usavam o antebraço e essa alavanca do ombro para ajudar a virar o carro, para cansar menos. Então, isso acabou virando algo cultural no carro de NASCAR para correr nos circuitos ovais. É claro que, como o Júnior explicou, você não conseguiria fazer isso num circuito misto, virando para a direita e para a esquerda. Então é isso, pessoal. Algumas perguntas que nós respondemos aqui. Pro pessoal que está nos acompanhando pelo áudio, nós vamos mostrar a partir de agora em vídeo algumas imagens da Automac. E semana que vem a gente volta com mais ação, porque esse é o Pelas Pistas.